Eu já escutei falar que vão demolir o Canindé. Canindé é patrimônio nosso, da Portuguesa. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. A Portuguesa, em 54 a 55, comprou o Canindé, que ex-São Paulo era dono, depois vendeu, foi para o Morumbi, comprou família Saad, e a Portuguesa comprou o Canindé dessa família Saad. Aí houve uns aterros, foi feito piscina e foi feito um estádio, porque tinha só um campo de futebol de treinos. Aí foi feito um estádio da Ilha da Madeira, que era com madeira mesmo. E por que era ilha? Porque você tinha que atravessar uma ponte para entrar no Canindé. Passava um riozinho atrás, assim na entrada de hoje. Então passaram a chamar Ilha da Madeira. A primeira vez que eu fui no Canindé ainda era a Ilha da Madeira. Foi para assistir um jogo da Portuguesa contra o Guarani numa quarta-feira de tarde. E a Portuguesa ganhou aquele jogo. E não tinha nada, tinha uma planta. Eu vi a planta em escala 1/200, uma planta desse tamanho, e começaram a fazer, ninguém sabia como é que era, sabe? Só baseado naquilo. Então eu cheguei lá, já estava o campo naquele lugar, com o fosso e um pedacinho de arquibancada, porque o tal decorador fez o estádio redondo. Então tinham duas meia-luas assim do lado que já estavam feitas. O resto não tinha cálculo, ninguém sabia como fazer, estrutura, nada. E eu peguei aquilo, o bonde andando. A Portuguesa construiu o estádio de Madeira, depois teve que demolir, e aí chegou o Oswaldo Teixeira Duarte, que o seu Mário Aguzaías tinha colaborado muito com o clube, e ele mandou fazer aquele ginásio que está lá. Foi ampliando o estádio, teve a inauguração do estádio com o Benfica, uma coisa fantástica. Esse estádio que você vê aí foi feito tudo com capital próprio, graças a um grande presidente, que foi um grande presidente não só para a Portuguesa, mas para todos os clubes do futebol brasileiro. Ele foi o maior presidente, Oswaldo Teixeira Duarte. Para vocês terem uma ideia do que ele representou, ele construiu aquele estádio de alvenaria com recursos próprios da comunidade. Como ele foi o que realizou o estádio que lá temos até hoje, na sua gestão, e mais tudo que lá no clube hoje se apresenta, e transformando o clube de 3.000 sócios para 100.000 sócios, os conselheiros e associados entenderam em fazer uma homenagem a esse homem e deram, por intermédio de uma reunião, onde houve unanimidade, ofertar o nome ao estádio do pai querido Oswaldo Teixeira Duarte. Depois que assumimos, veio a noite do Galo Bravo, não sei se você ouviu falar nisso. Mandamos 8 jogadores embora. Houve essa leva de jogadores e nós ficamos só. Aí o presidente perguntou para mim, para o treinador, escuta, e como é que fazemos? Eu falei, olha, nós temos uma juventude boa aí embaixo, vamos colocar eles. Nós colocamos aqueles jovens, foi mal no começo, depois foram se acertando. É tanto que em 73 nós dividimos o título com o Santos, que é aquele título famoso que até hoje o pessoal fala que foi dividido. Ali houve um erro do Armando Marques, ele mesmo reconheceu depois, e acabaram dando o título para os dois. E por que deram o título para os dois? Porque o Campeonato Brasileiro começava em seguida e tinha que apresentar. A Federação Paulista tinha que apresentar o campeão. Armando Marques decidiu, Santos campeão. Mas faltavam 2 pênaltis e, teoricamente, a Portuguesa poderia empatar. Verificado o erro, a Federação proclamou nos bastidores,
Santos e Portuguesa, campeões de 73. Depois o estádio foi crescendo, um torneio entre Portuguesa, Corinthians, Fluminense e Sporting Lisboa, onde foi inaugurado os refletores. A Portuguesa fez uma taça e felizmente conseguiu ganhar essa taça para ficar no Canindé. E depois foi construída essa parte de cima aqui e o Canindé, em princípio, cabia 27 mil pessoas, só que com o comportamento humano de hoje não deixam botar 18 mil. Porque é estádio de português, né? O brasileiro sempre gosta de falar mal do português. Não é falar mal, é brincar com o português, né? Então começaram a contar já naquela época que quando fizeram o estádio, esqueceram um trator dentro do campo e depois não tinha como tirar. Olha o que me perguntaram sobre isso, e dezenas de vezes, né? Sobre isso. Isso não aconteceu, né? Foi invenção de alguém que fez a piada, né? Que desde os 10 anos de idade, eu quando comecei a pensar em ser jogador de futebol, buscar uma coisa em ser atleta profissional ou alguma coisa assim, o primeiro clube que eu procurei foi a Portuguesa. Na época eu tinha um projeto de craques da Portuguesa, minha família buscou a se inscrever nessa situação de teste, né, dos meninos que procuravam ser jogador de futebol, isso com 10 anos de idade. Então isso daí já começou a se tornar um sonho, porque foi a primeira vez que eu conheci o Canindé, que eu vinha ao Canindé e via a estrutura imensa do Canindé, porque aqui é gigante. Então já despertou essa vontade muito grande de um dia estar exercendo a profissão aqui dentro da Portuguesa. Meu amor para a Portuguesa era tal que há 2 anos atrás, ela na Série A ainda, ela estava em último lugar. Aí eu telefonei para a diretoria e falei, eu vou começar a fazer palestras motivacionais para os jogadores antes dos jogos importantes. Onde eu estiver no Brasil, eu volto, ou fora, eu volto, mas vou fazer a palestra. Não só isso, como vou dar apresentações nos intervalos das partidas, até para atrair público. E fiz isso. Aí eu estava dando um concerto em Nova York, no mês de dezembro, no Metropolitan, e aí me avisam depois do concerto, olha o que saiu na internet agora, os jogadores entraram com uma faixa dizendo, obrigado maestro, a sua história foi a nossa inspiração para ficar na Série A. Eu tenho excelentes memórias, as melhores memórias relacionadas ao futebol estão para mim no Canindé. Eu vi a Portuguesa ser campeã de Série A2, eu vi a Portuguesa fazendo grandes jogos, grandes campanhas, mas a gente precisa entender a realidade do clube. O clube está fundado em dívidas, o clube não tem receitas, a parte social está completamente abandonada, os funcionários fazem greve recorrentemente por falta de salário. As coisas certas fora de campo, com certeza, atraem coisas boas dentro de campo. As coisas erradas que acontecem fora de campo atraem coisas erradas para dentro de campo. Eu acho que salário em dia, tranquilidade de trabalhar, sem pensar muito nesse negócio de salário, essas coisas. Eu sempre dizia que se a Portuguesa ficasse um time até de várzea e eu estivesse passando na Marginal e eu visse a camisa da Portuguesa, eu ia sair do carro, ia lá no gradil e ia gritar Lusa, Lusa. Mas no momento que eu vi que a Portuguesa caiu por uma palavra chamada corrupção, aí eu nunca mais pisei no Canindé. Se eu fosse presidente da Portuguesa, eu mudava tudo aqui no Canindé, entendeu? Porque aqui já vem muitos presidentes que só roubam a Portuguesa. Eu acho que começou, acho que de uns 3, 4 anos para cá, essa crise financeira, a Portuguesa começou, caiu depois para divisão, mas depois voltou, né? Essa situação que abrange o futebol brasileiro todo, né? A Portuguesa levou desvantagem, porque ela não tem
a mesma condição financeira de receber da televisão, tudo que nem o Corinthians, o Flamengo, e a Portuguesa também com pouca gente indo aos jogos. A partir do momento que a Portuguesa cai para a Série B, ela cai e vive uma condição financeira muito ruim. Ela ganharia 22 milhões de cota de televisão por estar na Série A, ela passou a ganhar só 2.700 por estar na 2 milhões e 700 por jogar a Série B. Aí cai o movimento, caiu muito, entendeu? Mas não é que a pessoa não goste da Lusa. As pessoas gostam da Lusa, os torcedores estão aí, a semana passada teve um jogo aí, os pessoal apareceu, muita gente veio. Então as pessoas gostam da Lusa, os torcedores gostam, nós aqui em Volta gostamos da Lusa. Eu acho que quem não gosta da Lusa mesmo são as pessoas, os que dirigem a Lusa. Então o clube acabou entrando num buraco financeiro, né? Isso, claro, devido à má administração, e o futebol por consequência. Agora, não é menos verdade que o buraco financeiro também foi provocado pelo futebol mal dirigido. Então, são duas coisas que caminharam em paralelo. Então, repito, a má administração, ela leva ao caos, seja um clube, seja uma empresa, e no caso da Portuguesa, foi o caso da Portuguesa. Aí a Portuguesa empata com o Grêmio 0-0 e termina fora da zona de rebaixamento. Na terça-feira seguinte, explode a bomba de que o Everton atuou de forma irregular, nos 15 minutos finais do jogo contra o Grêmio. Bastaria que ele estivesse na súmula, inscrito como no banco de reservas, para que já se configurasse a infração. O que se sabe, através até do Ministério Público, é que a notícia, eles fizeram escutas, né? E através dessas escutas telefônicas eles puderam comprovar que Oswaldo Cestário informou ao Valdir, seu Valdir, que era do Departamento Jurídico da Portuguesa, que de fato o Everton havia pego mais um jogo de suspensão. E é o que não se sabe até hoje, ninguém consegue provar nem entender o que aconteceu a partir do momento que a informação chega ao Departamento Jurídico e não chega à Comissão Técnica. De acordo com o Ministério Público, que é quem investiga o caso até hoje, essa comunicação não chegou ao Guto Ferreira, que era o treinador. O Guto, sem saber de nada, escalou o Everton, colocou o Everton no banco e escalou ele nos 15 minutos finais. E a participação dele foi ridícula, ele praticamente não pegou na bola, não alterou nada em relação ao resultado do jogo. A Portuguesa acabou sendo condenada, perdeu 4 pontos. Com esses 4 pontos ela entrou na zona de rebaixamento e caiu para a Série B. Tinha uns diretores que eles chegaram lá e eles achavam que eles eram dono do Canindé. O dono do Canindé fomos nós que construímos. Mas como eles eram os diretores, o que eles faziam? Eles faziam questão de te barrar na porta. Entendeu? Até um dia que barraram eu e o Félix, e eu fui na imprensa e falei. Eu falei, quando nós jogadores pararmos de frequentar o Canindé, aí eles vão ver o valor que nós tínhamos lá dentro. Eu penso que aí foi falta de não haver uma mudança de nome. É tanto que há coisa de uns 40 anos, 30 anos, nós fizemos uma campanha para haver uma mudança. E ela está aprovada no Conselho. Só que não tem um presidente que tenha coragem de trocar, de falar, vamos trocar o nome. Hoje eu entendo que a Portuguesa deveria se nacionalizar. Não tirar o nome Associação Portuguesa de Desporto, porque também nós não podemos negar as nossas origens, que muito nos honra. Mas eu acredito sim que nós devíamos criar um nome brasileiro de guerra para que nós atuássemos com melhor qualidade no futebol. Vai haver uma capacidade de atrair novos sócios, pessoas que moram no bairro e que hoje não têm o mínimo interesse em se tornar sócio da Portuguesa, porque não há piscinas para se utilizar, as quadras, a Portuguesa acaba de ter o ginásio arrendado para uma igreja evangélica, então nem esse ginásio vai poder ser mais utilizado pelos sócios. Hoje em dia, ser sócio da Portuguesa é meio que declarar um amor ao clube, é meio que pagar pela a mensalidade sem ter quase nada em troca. Se você consegue viabilizar esse projeto, você vai ter um clube, apesar de vertical, um clube que vai te oferecer uma série de condições. Então acho que do aspecto social é bem possível que se atraia mais sócios e faça com que o clube seja rentável. Demolir o Canindé, do ponto de vista do arquiteto que projetou, para mim, eu já estou vacinado com essas coisas, né? A vida vai tocando, tem várias coisas, projetos meus que já foram abaixo também, e muitos eu tenho vergonha de passar em frente porque foram totalmente deturpados, né? E coisas desse tipo. Então,
demolir o Canindé, para mim, não tem problema. O que eu sinto é demolir para especulação imobiliária. E se tiver uma coisa que eu não acredito, é a demolição do Canindé. Porque eu acho que quando eles começarem a mexer em algum tijolo do Canindé, eles vão se reunir, não vai deixar nunca, porque os portugueses, não é que eles têm muito dinheiro, eles têm muita coisa. Então, quando eu falo que vai ser demolido, já falaram para mim o que eu achava, eu falei, eu não acho nada, porque não vai ser nunca demolido. Mas é melhor esperar, entendeu? Porque está um pouco feio lá, entendeu? Então, eu acho que eles têm que esperar um pouco para poder acontecer isso daí, mas não acredito, não. É como destruir um pedacinho de cada um que viveu aqui dentro. Hoje eu não sei profundamente qual é a situação da Portuguesa. Sei que é difícil, mas se for para salvar a instituição, a Portuguesa, todo mundo tem que pensar em dar vida à Portuguesa, não em destruir. O Canindé é um estádio tradicional, mas eu sou a favor, assim, da Portuguesa demolir o Canindé e montar um estádio um pouquinho menor, mas bem mais moderno. O Canindé é um estádio que ele foi construído há muito tempo, ele tem precariedades, ele é um estádio bem antigo, precisa de coisas novas, até para atrair torcedores. Os estádios que se construíram por os clubes aí, grandes, de grande torcida, estão todos preocupados como é que vão pagar, porque foi tudo com dinheiro emprestado. Então, veja, é diferente. Nós temos que dar valor ao nosso património. É evidente que evolui, pode vir aí algum empreendedor que chega, não, eu posso fazer um estádio melhor. Eu particularmente acho que esse estádio está muito bom, desde que seja modernizado e atualizado. E eu não investiria, se eu tivesse poder de mando, eu não investiria dinheiro para fazer um novo estádio. Tem muito mais coisas para fazer que os outros não fizeram, que nós poderíamos fazer. Nós temos uma área muito grande, nós temos carências aqui nessa área, precisam ser reformuladas, e um projeto arrojado de modernização com uma arena, um clube distribuído de outra forma, né? Verticalizar o clube, por exemplo, dentro de um projeto aí, até que eu cheguei a ver uma apresentação, uma coisa de primeiro mundo, um estádio, no entorno dele um boulevard, um shopping, geraria receita mensal para o clube, dos lojistas, dos comerciantes, a frequência se multiplicaria, sem dúvida. Hoje nós temos uma frequência muito pequena aqui no clube, nem estou falando do futebol. Bom, eu espero que não haja nenhuma demolição do Canindé, que a Portuguesa consiga sair dessa situação que ela está hoje, aí devedora, está na terceira divisão. Eu espero que alguém lá consiga ainda uma luz, porque eu acho que onde o Canindé está localizado é uma história. A Portuguesa hoje está com o estádio um pouquinho já velho, caberia uma grande reforma ali. A Portuguesa tem uma área magnífica, a melhor área da cidade de São Paulo para um comércio, em referência a todos os clubes aqui em São Paulo que existem. E nós procuramos atuar em relação a isso, tentando criar realmente um projeto onde a Portuguesa se beneficiaria, e eu chamo inclusive de projeto centenário. A Portuguesa hoje ela tem 95 anos e nós teríamos tempo de executar esse tipo de trabalho até a fadada história dos seus 100 anos. E tudo isso feito em exploração ambígua. Tá? Eu sempre lutei por isso, acho que o clube tem uma área magnífica que nunca foi explorada como deveria. Como é que funciona o terreno do Canindé hoje? O terreno tem 110 mil metros quadrados. 45 mil pertencem à Portuguesa, os outros 55 mil estão em comodato, são da prefeitura, e a prefeitura deu em comodato esse terreno para a Portuguesa. Inclusive o período está espirrando, esse período de comodato está próximo do fim. Na verdade, o secretário nos deu
boas notícias, a Prefeitura tem intenção, inclusive da área de comodato que a Portuguesa utiliza, de passar esta área para a Portuguesa. Diante disso, uma sugestão que foi feita pela construtora Kaufmann é de que a Portuguesa se acertasse com a Prefeitura para adquirir esse terreno que está em comodato da Prefeitura. A Kaufmann, inclusive, investiria esse dinheiro, porque você vai ter que comprar esse terreno da Prefeitura. E a partir da compra desse terreno, a Portuguesa passaria a ser dona de 110 mil metros quadrados. Por intermédio de um numerário, que seria um numerário esportivo de acordo com o metro quadrado. Então, as possibilidades, elas existem. Elas estão todas aí. Basta que realmente a gente comungue com o investidor para que nós possamos fazer tudo aquilo que a gente está sonhando. Tem algumas ideias, tem alguns inovadores, tem algumas pessoas, mas muitos terão que se libertar dessas amarras da vaidade, da burrice, sabe? Que a vaidade depois vira burrice, teimosia. Eu tenho a impressão que a Portuguesa pode ainda ter uma luz no fundo do túnel. Se ela fizer isso tudo que a gente falou aqui, ela volta a ser... Ela está a 5 quilômetros da Praça da Sé. O metrô passa na porta, a Marginal passa na porta. O estádio está ali. Claro, para ser bem modernizado, bem tocado. Se for, terá um centenário digno de aplauso. O caminho para a Portuguesa só resta um. Cuidar da sua base, da categoria de base, para que nós possamos revelar atletas, formarmos time que venha da base e daí por diante você ter um time forte para as competições principais deste país. Isso, no momento, é o que nos resta e é o que dá para fazer. A partir do momento que você tiver um time sólido, disputando, não precisa ser vencedor não, mas disputando os títulos até o final, você fatalmente levará receitas ao clube em que você começará a adequar o clube a um futebol profissional. Eu acho que a Portuguesa vai crescer, sim. Pelo menos eu espero, né? É a força que nós estamos fazendo para que ela volte a ser o que era. Porque é uma pena um clube igual aquele, com os jogadores que teve, parar de existir de uma hora para outra. Isso daí nós não estamos querendo. E hoje tem um pessoal novo lá, que eu vejo assim pelo nome aí, quando eu vejo no jornal. Eu espero que essa juventude, esse pessoal mais novo que está lá, consiga realizar um trabalho de reerguer a Portuguesa. Porque a Portuguesa hoje, ela pro torcedor, ela não dá tantas glórias como deu há 2 décadas atrás, como deu há 1 década atrás, quando chegamos até a ser vice-campeões brasileiros em 96. E eu vejo essa criançada, mocidade de 16 a 18 anos, torcendo muito para a Portuguesa, e num volume grande. Então acredito que isso promove uma raiz que esse clube nunca vai acabar. É um amor que eu nem sei explicar. Todo mundo diz que gosta. Eu nem sei porque é que eu gosto. Eu não sei se gosto da Portuguesa por causa do futebol e dos craques que nós já tivemos. Eu não sei se gosto por aqueles que dentro do quadro associativo e de direção gostam de mim, ou se eu gosto porque aqueles que não gostam de mim me detestam porque eu sou terrivelmente intransigente. A gente só vai onde a gente gosta, não é? Quando você vai num lugar que você não gosta, você não volta mais, você não tem o mínimo interesse de ir. E eu, desde garoto, sempre gostei de vir aqui. Eu tenho 2 casas, da minha família e da minha Portuguesa.